Já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 22 de dezembro de 2019, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse o terceiro vídeo, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Estou fazendo essa série aqui a partir de um vídeo que eu fiz semana passada com o título A Passagem Mais Engraçada, da Bíblia. Então, recebi naquele vídeo inúmeros comentários de vários internautas, e cada um escrevendo ali qual é a sua passagem bíblica preferida. Como eu gosto de dar espaço para internautas, resolvi fazer essa série, pegando várias passagens bíblicas ditas aí, escritas por internautas, e mostrando aqui, analisando essas passagens. E agora, o terceiro vídeo. Vou aqui, nesse terceiro vídeo, trazer mais uma passagem, um comentário de um internauta. Lá naquele vídeo, repito, com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia para mim, Eustáquio, certinho? Então vamos aqui ao comentário do Roberto I. Santos. O Roberto escreveu assim, abre aspas, era para ter ido direto ao ponto e falado que não queria ver o sobrinho dele e sua família mortos. O Abraão estava cagando para os moradores das duas cidades, contanto que livrasse a pele de seu parente. Fecha aspas. Eis aí o comentário do Roberto Santos. O Roberto Santos aí é o seguinte, vou explicar aqui. É porque naquele vídeo, a passagem mais engraçada da Bíblia, para mim, Eustáquio, eu narrei aqui o que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia cristã, no capítulo 18. Ali houve, naquela lenda, o encontro de Abraão com o Deus hebreu, o mesmo Deus dos cristãos, certinho? Os dois se encontraram ali e o Abraão barganhou com o Deus hebreu, perguntando ao Deus hebreu se ele iria destruir Sodoma e Gomorra se houvesse nas cidades pelo menos 50 pessoas justas. E aí o Abraão foi barganhando. Começou com 50 justos, passou para 45, depois para 40, depois para 30, depois para 20 e depois para 10. Muito bem, aí eu expliquei isso aí naquele vídeo, né? E aí vem um comentário do Roberto Santos, dizendo que o Abraão, na verdade, pouco estava cagando, ou melhor dizendo, estava cagando para os moradores de Sodoma e Gomorra, porque o Abraão realmente queria apenas que a família de Ló, o Ló era sobrinho de Abraão, que a família de Ló, somente a família de Ló, saísse ali de Sodoma, não é? E fosse salva, e que os outros se arrebentassem. E foi o que houve na lenda bíblica. Gente, antes de explicar isso aqui, mais uma vez trago o trecho da conversa, da entrevista com o padre português Joaquim Carreira das Neves e o escritor português ateu José Saramago. Os dois se encontraram há algum tempo num canal de televisão portuguesa. E o José Saramago, referindo-se ao livro de Jó, a lenda de Jó, que está na Bíblia, o livro de Jó, o José Saramago faz uma pergunta ao padre, dizendo, padre, explique aí o que o diabo, o Satanás e o Deus faziam ali, faziam aquela aposta para prejudicar a família de Jó. Explique isso, padre. E o padre explicou, e o José Saramago já sabia disso. Ele fez a pergunta apenas para que o padre se manifestasse. E o padre diz claramente ao José Saramago
que o que está no livro de Jó, aquele personagem chamado Jó, aqueles personagens, o Deus hebreu se encontrando com Satanás, e aquela história terrível da família de Jó, tudo isso, disse o próprio padre, tudo isso é criação do escritor hebreu. Nunca houve um Deus hebreu conversando com um Satanás para prejudicar a família de Jó, e nunca houve o Jó. O padre Joaquim Carreira das Neves diz isso claramente ao José Saramago. Ele diz: olha, Saramago, o que o escritor hebreu fez, escrevendo aquele livro de Jó, o que ele fez, Saramago, é a mesma coisa, Saramago, que você faz em seus livros. Você, Saramago, cria personagens em seus romances. Você, Saramago, inventa histórias em seus romances. Então é isso que o escritor hebreu fez em relação àquele livro de Jó. Nunca houve Jó. Deus hebreu ali também não estava presente coisa alguma, nem Satanás. Tudo isso é criação do escritor hebreu. E isso é uma verdade o que o padre diz. O José Saramago era escritor. Todos os escritores são criadores. Eles criam histórias, eles inventam personagens. Você pega um romance de José de Alencar, que foi um escritor cearense. José de Alencar tem vários romances. Aquelas histórias ali, nos romances de José de Alencar, não são histórias reais, mas histórias criadas pelo José de Alencar. Os personagens que estão nos romances dele também não são pessoas reais, pessoas criadas por ele, pelo escritor. Assim também, o escritor hebreu, na lenda de Jó, Jó nunca existiu, o Deus hebreu nunca existiu, Satanás nunca. Aquilo é criação do escritor hebreu. É isso que o padre diz ao Saramago. E Saramago sabia. Certinho? Então ouça aí, os dois conversando, depois eu volto. Mais nada. Diga-me então, padre, o que é que fazia o Satã no encontro com Deus e os anjos? Aquilo tem pura e simplesmente aquilo são imagens criadas. São imagens criadas, personagens criadas. Vamos lá ver. Quando diz que são imagens... São personagens criadas. Quem escreveu aquele livro, se eu posso falar, quem escreveu aquele livro faz aquilo que você também faz nos seus livros. Você cria imagens, cria personagens. Muito bem. O comentário do Roberto I. Santos foi o de que o Abraão, o personagem Abraão, que na Bíblia é um personagem fictício, que não existiu, não é real, o Abraão se encontra com Deus hebreu. E diz aí o Roberto I. Santos que essa conversa do Abraão com Deus hebreu mostrou que, na verdade, o Abraão não estava ligando para os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra, que o Abraão estava cagando para os moradores de Sodoma e Gomorra, e que o Deus hebreu retirou apenas a família de Ló, de Sodoma, porque os outros eram pecadores. Essa lenda de Abraão se encontrando com o Deus hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, essa lenda aí, gente, é mais uma passagem engraçadíssima da Bíblia e muito ingênua. Veja bem, para o escritor hebreu que fez essa lenda ridícula, ingênua, infantil, com uma infantilidade gritante, para esse escritor hebreu, a única família que havia ali justa na cidade de Sodoma era a família de Ló. Era a única família não pecadora para os hebreus. Quem escreveu a Bíblia, gente, foram hebreus. Então, eles puxavam o saco para a raça deles. Então, quando o escritor hebreu diz que a família de Ló, a família de hebreus, formada por Ló, sua esposa, e ali suas duas filhas virgens, quando o escritor hebreu diz que essa era a única família justa da cidade de Sodoma, isso aí é para você morrer de rir, porque a família de Ló, como eu mostrei aqui e está na própria Bíblia, nada tinha de justa. Era uma família extremamente depravada.
E isso está na Bíblia. Eu não estou inventando aqui. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia, não a estudam e são facilmente enganadas por líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos. Um perigo. Então, muito bem. Ora, vou mostrar aqui que a família de Ló, e já mostrei isso, que a família de Ló nada tinha de justa. Nessa lenda bíblica, que está em Gênesis capítulo 18, no versículo mais à frente, ou melhor dizendo, no capítulo seguinte, 19, Gênesis capítulo 19, certinho? Ali está o Ló em Sodoma, recebendo a visita de 2 anjinhos. Veja como é a lenda infantil. Então o Ló está em sua casa, ali com sua esposa e suas 2 filhas virgens. E ali ele recebe a visita de 2 anjinhos, em Sodoma. E o que aconteceu? Os moradores, os homens de Sodoma, viram 2 homens, 2 anjinhos, entrando na casa de Ló. E foram lá. Todos os homens de Sodoma. Imagine a infantilidade. Todos os homens de Sodoma, todos os varões, foram à casa de Ló para manter relação sexual com os anjinhos. O escritor hebreu escreveu essa bobagem para dizer que o povo de Sodoma era pecador. Só que a família de Ló era pior ainda. E foi a família salva pelo Deus hebreu na lenda. Veja quanta ingenuidade. Então, muito bem. E ali os moradores, os homens, querem fazer sexo, querem abusar dos anjinhos. E o Ló não deixa, pelo dever de hospitalidade. O Ló estava recebendo visitantes e eles protegiam os visitantes. E qual foi a ideia maluca de Ló? Para acalmar aqueles homens tarados, o Ló pegou suas 2 filhas virgens e perguntou aos homens tarados se eles queriam abusar sexualmente dessas 2 filhas virgens. Que absurdo, não é mesmo, gente? Não é absurdo? Pois é, isso está lá em Gênesis capítulo 19. Veja lá. Então, o Ló ofereceu suas 2 filhas virgens para que fossem estupradas, para que fossem abusadas pelos tarados de Sodoma. Por favor, não ria. Se fica rindo aí, atrapalha meu vídeo aqui. Tira minha concentração. Certinho? Isso aqui é coisa séria. Não estou brincando. Pois bem, então, as filhas de Ló, nessa lenda, as filhas de Ló deveriam ser muito feias, porque os homens tarados de Sodoma não quiseram manter sexo com elas. Ainda insistiram em manter sexo com os 2 anjinhos. E aí, quando eles começaram, os homens de Sodoma, a arrebentar, a arrombar a porta da casa de Ló, os anjos cegaram todos os homens de Sodoma, todos foram cegos, para que não encontrassem a porta da casa de Ló. Por favor, não ria, isso aqui é coisa séria. Muito bem, e aí o que aconteceu? Os homens ficaram cegos e saíram de lá, da casa de Ló. Não queriam mais arrebentar a porta, foram embora. Os anjinhos dormiram lá, os 2, certinho? Juntamente com Ló, sua esposa e as 2 filhas virgens. E o que aconteceu no dia seguinte? Logo pela manhã, os anjinhos tomaram um cafezinho ali gostoso, né? Os 2 anjinhos tomaram um cafezinho gostoso. Tudo isso, gente, no livro de Gênesis, capítulo 19. Os anjinhos tomaram café ali com Abraão e tal. Ou Abraão não, desculpe-me, com Ló, sua família, né? Esposa e 2 filhas virgens. E aí o anjinho tirou a família de Ló, que na Bíblia era uma família justa, a única família justa, a única família íntegra de Sodoma, retirou aí os anjinhos, retiraram essa família de Sodoma. A esposa de Ló, curiosa, olhou para trás e viu Sodoma pegando fogo. E aí
foi transformada numa estátua de sal. O Ló ficou ali apenas com as 2 filhas. E o que aconteceu depois? Eles foram para uma cidade chamada Zoar. Uma cidade chamada Zoar. E ali, num certo dia, dias depois, o Ló, com suas 2 filhas virgens, foram para um monte. E ali, nas cavernas, daquele monte ali, o Ló estava com as 2 filhas. A mais velha teve uma ideia terrível. A mais velha pegou vinho e deu a seu pai, ao Ló, para que ele ficasse muito bêbado. E, aproveitando a embriaguez do próprio pai, essa filha mais velha, tarada, fez sexo com o próprio pai. O Ló, bastante embriagado, não ficou ciente, não teve ciência alguma dessa relação sexual. Por favor, não ria, isso aqui é coisa séria. O Ló não teve depois lembrança alguma dessa relação sexual com a própria filha, porque estava muito embriagado. E aí a filha fez sexo com o próprio pai. Essa é a família justa que morava em Sodoma, família hebraica de hebreus. Veja bem, que família justa, não é? O pai oferece as 2 filhas para serem estupradas. Depois, a filha mais velha faz sexo com o próprio pai. Que família justa, não é? Já pensou se todas as famílias fossem como a de Ló? Pois bem, logo depois, a filha mais velha aconselha a filha mais jovem, também virgem, a fazer sexo com o próprio pai também. E aí, a filha jovem embriaga o Ló, e faz sexo também com ele, com Ló. E na lenda boba, as 2 ficam grávidas. Então você vê aí que coisa hedionda, não é? Um pai oferecera 2 filhas virgens para serem abusadas sexualmente por homens tarados. E a segunda, 2 filhas com a consciência ativa, 2 filhas fazerem sexo com o próprio pai. Então você vê que a família de Ló e suas 2 filhas era uma família realmente extremamente depravada e não justa. Mas isso mostra o que é a Bíblia. É como diz o padre ao Saramago, disse, o escritor hebreu, ele era hebreu, então ele escrevia a favor do povo dele, o povo hebreu. Para o escritor hebreu, isso aí era a coisa mais normal do mundo. Veja, isso aí na cabeça do escritor hebreu, na cabecinha dele, que ele escreveu isso aí, era a coisa mais natural do mundo. Um filho, uma filha, manter sexo com o pai para procriação, para gerar mais hebreus. Essa é a ingenuidade do escritor hebreu. E ele não percebeu que essa ingenuidade dele, na verdade, é uma coisa assombrosa, é uma coisa hedionda, não é? Então, o comentário do Roberto I. Santos foi nesse sentido aí, de que quando o Abraão, na lenda bíblica, estava conversando com o Deus hebreu e barganhando ali com o Deus hebreu, na verdade Abraão estava pouco se lixando, estava pouco preocupado, estava cagando para os moradores de Sodoma. Abraão estava pensando apenas na família de Ló, seu sobrinho, não é? Na família de Ló. E para ele, a única família justa de Sodoma. E como você vê aqui, e que está na própria Bíblia, a família de Ló era mais uma família depravada de Sodoma. Só que na lenda bíblica, como eram hebreus, eles tinham que sair de Sodoma. Só que o escritor hebreu, bastante ingênuo, criou aí uma monstruosidade. Certinho, gente? Portanto, aí mais um vídeo. E muito obrigado ao Roberto I. Santos pelo comentário. No próximo vídeo, vamos aí ao 4º vídeo com mais um comentário de outro internauta. Valeu!